com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Meus queridos, nós todos conhecemos essa história, nós todos conhecemos a situação que essa mãe, que essa mulher passou. Nós estamos falando de Ana e da sua oração. E aqui no verso 10 a palavra do Senhor diz que Ana, ela orou e chorou muitíssimo diante do Senhor. Meus queridos, quando nós estamos com os nossos pedidos, com os nossos projetos, com os nossos sonhos, nós também podemos e devemos nos derramar na presença do nosso Deus. Nós devemos sim orar ao Senhor e nos abrirmos na sua presença. Amém. E aqui Ana fez isso, ela orou e chorou muitíssimo diante do Senhor. Muitas das vezes nós queremos algo e ao invés de nós irmos falar com o Senhor, irmos falar ao pé da cruz, nós preferimos falar com um amigo de trabalho, nós preferimos falar com um vizinho, falar com alguma pessoa que não vai ter poder para poder mudar a nossa situação e trazer o nosso milagre. Mas a gente acaba indo falar. Tem uma música que diz que nós devemos de entrar no nosso quarto, fechar a porta, dobrar o nosso joelho e contar tudo para Deus. Não é contar nas redes sociais, não é contar para as pessoas, é falar com o Senhor. E aqui, meus queridos, Ana, ela na casa do Senhor, no templo do Senhor, ela orou e se derramou na presença do Senhor. Quando nós oramos e quando nós entramos na presença do Senhor com tamanha intensidade, aí sim a resposta, o milagre, ele começa a agir sobre nossas vidas. Aí sim nós começamos a enxergar tudo aquilo que Deus tem para nós. E a palavra de Deus, meus queridos, ela diz que nós temos mais de 800 promessas. Mais de 800 promessas para mim e para você. Promessas de paz, de prosperidade, de vida, inúmeras promessas. Basta apenas, meus queridos, que nós possamos apresentar diante do Senhor, que nós possamos clamar ao Senhor e buscar no lugar certo. Nós, muitas das vezes, nós não recebemos os nossos pedidos, não recebemos aquilo que nós clamamos, que nós precisamos, aquilo que almeja o nosso coração, porque nós vamos na fonte errada, nós vamos no lugar errado. E aqui nesses dias nós estamos no 11º dia, onde nós estamos no lugar certo, no momento certo, clamando por aquele que pode trazer a nossa resposta. E o Senhor, meus queridos, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você colocou na sua cartela, infinitamente mais do que aquilo que você colocou no seu coração. Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode, meus queridos, transformar uma situação tão adversa em bênção para a sua vida. Ele pode mudar os caminhos e trazer você a viver realmente de maneira esplendorosa, saindo de trás das malhadas e se tornando um grande homem, um governador. Esse é o nosso Deus. Não há limitação para Ele, não há nada que possa impedir o seu agir. E a palavra do Senhor diz, meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos buscando. E nós estamos aqui nesses dias clamando pelo Senhor. E o Senhor, meus queridos, já foi dado a ordem dos céus aos seus anjos. Ordem para trazer o seu pedido, para trazer a sua resposta. Aquilo que você está clamando aqui, meus queridos, não é em vão. A palavra de Deus, ela garante que eu e você temos nele o sim e o amém para cada um dos nossos pedidos. Basta apenas que nós possamos perseverar no Senhor, que nós possamos não nos acomodar e desistir, mas que nós possamos continuar insistindo, persistindo, continuar clamando,
continuarmos buscando naquele que pode responder, naquele que pode fazer a diferença nas nossas vidas, e é somente o Senhor. A palavra de Deus diz que não há outro caminho senão o Senhor, só o Senhor. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós alcançamos resposta, que nós alcançamos milagre, que nós alcançamos tudo aquilo que nós almejamos. E o Senhor, meus queridos, Ele é maravilhoso, porque Ele tem inúmeras e maravilhosas bênçãos para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Daniel, no capítulo 10. Daniel, no capítulo 10. A palavra do Senhor, ela diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra era verdadeira e tratava de uma guerra prolongada. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Versículo 2: naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Versículo 4: no 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho e os seus ombros cingidos com ouro puro, fino de ufaz, e o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como um brilho do bronze polido, e a sua voz, das suas palavras, como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caíram sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Versículo 8: fiquei, pois eu, só, e tive esta grande visão. Não restou força em mim, desfigurou-se a minha feição do meu rosto, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, e profundamente adormecido. Certa mão me tocou e me fez me levantar tremendo sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, atende às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eu fui enviado a ti. Meus queridos, Deus é tão grandioso. Daniel, homem muito amado. O Senhor está falando para você nessa noite que você é muito amado do Senhor. Você não está aqui esses dias buscando, orando, clamando em vão. Você está aqui porque você é muito amado do Senhor. E aqui neste texto que nós lemos, fala que Daniel, ele fez um propósito no seu coração, de 3 semanas, ele separar um jejum especial diante do Senhor, por uma dificuldade que estava para acontecer. E a palavra de Deus diz que no 24º dia, uma semana são quantos dias, meus queridos? 21, né? 3 vezes 7. O anjo do Senhor apareceu a Daniel no 24º dia. Muitas das vezes a gente começa a campanha numa animação, numa força, né? Numa vontade, e vai se passando os dias, igual hoje, 11º, 15º, e as pessoas começam a desanimar, as pessoas começam a esquecer até dos seus pedidos, as suas forças parecem que se vão. Mas Daniel, meus queridos, ele continuou persistindo, ele continuou buscando, ele continuou clamando.
E no 24º dia, o anjo do Senhor, aquele a qual Deus havia liberado a palavra a respeito de Daniel, aquele a qual Deus havia liberado a palavra a respeito do seu pedido, meu irmão e minha irmã. Quando nós não desistimos do nosso propósito, quando nós não desistimos da nossa fé, quando nós não desistimos da nossa oração, mas persistimos, mas insistimos, mas perseveramos, a resposta vem, o milagre vem. Pode não ser no tempo que nós desejamos, porque nós somos ansiosos, né? Isso faz parte da nossa carnalidade, né? Essa nossa imediatice, né? De querermos tudo a tempo e a hora. Mas a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para a sua resposta. Há tempo para o seu milagre, meus queridos. A palavra de Deus diz também, conforme lá na história de Ana, que todos os anos eles subiam ao templo a sacrificar ao Senhor. Todos os anos. E a palavra fala lá no capítulo 1, versículo 10, que Ana, ela orou e se derramou na presença do Senhor. E por causa disso, meus queridos, a sua resposta foi maravilhosa. E por causa disso, meus queridos, Ana não foi ninguém mais, ninguém menos do que a mãe de um dos maiores profetas da história da Bíblia. A mãe do profeta Samuel, a mãe do profeta que ungiu a Davi, a mãe do profeta que ungiu aquele que da sua genealogia viria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, uma situação de esterilidade, uma situação de seca, uma situação onde não havia vida, onde não havia possibilidade alguma, porque a palavra diz que o Senhor havia cerrado a sua madre. Mas Ana, ela não se apegou ao diagnóstico humano. Ana, ela não se apegou à sentença dos médicos. Ana, ela não se apegou à sentença, ao decreto humano. Mas Ana, ela se apegou à palavra do Senhor. E ela clamou, e ela se derramou na presença de Deus. Daniel, meus queridos, quando ele soube e teve essa visão e esse entendimento dessa batalha, ele então separou a sua vida durante 21 dias de propósito, de jejum e de oração. Nós sabemos e temos ouvido aqui que Daniel era um cara de oração. Ele era um homem que orava de manhã, na hora do almoço e à noite, porque a palavra do Senhor diz que 3 vezes ao dia Daniel subia ao seu quarto e orava. Mesmo quando tinha um decreto que era proibido fazer pedido, senão ao rei na época, ainda assim ele subia para o seu quarto, dobrava os seus joelhos e orava ao Senhor dos exércitos, ao Rei dos reis. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós perseveramos na nossa busca, na nossa confiança naquele que é poderoso, naquele que pode trazer a resposta do milagre para cada um de nós, aí, meus queridos, não tem como dar errado. Muitas das vezes, por causa da nossa imediatice, por causa da nossa ansiedade, nós acabamos por não receber o nosso pedido, porque a gente desiste de clamar, a gente desiste de buscar. Eu já ministrei aqui algumas vezes, já testemunhei isso para vocês. Eu e a minha esposa, nós oramos por 8 anos. 8 anos, meus queridos, orando por um pedido, orando por um milagre. Campanha de Daniel, projetando todas as campanhas da Fonte da Vida. E nós não desistimos de orar. E nós não desistimos de buscar naquele que tem poder para mudar sentença, para mudar diagnóstico. E aquele diagnóstico que era sobre a minha vida, que era de esterilidade, aquele diagnóstico de que você não tem como gerar filhos. Aquele, meus queridos, que tem a última palavra, aquele que tem a resposta, aquele que tem o domínio de tudo na palma das suas mãos, meus queridos. Ele que muda decretos, ele que muda diagnóstico, ele que muda sentença. Não tem
dele, no tempo dele, a resposta veio a nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Não desista dos seus pedidos, meus filhos. Não desista dos seus projetos e sonhos. A única pessoa que pode impedir você de receber aquilo que você tem desejado no seu coração é você mesmo, através da sua desistência, através de você abandonar os seus sonhos e projetos. Não seja como aquelas pessoas que ficam à beira do caminho, mas continue insistindo no Senhor. Se você ainda nesse 11º dia não recebeu o seu pedido, não recebeu a resposta daquilo que você colocou na sua cartela, meu irmão, minha irmã, eu quero falar para você nessa noite: o Senhor já liberou nos céus. O Senhor já liberou nos céus, meus queridos. Ele já liberou nos céus o sim e o amém para cada um dos seus pedidos, para cada um deles. E a palavra do Senhor, meus queridos, ela é fiel e ela vai se cumprir, porque o Senhor, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Basta apenas que nós possamos perseverar, que nós possamos continuar insistindo nele. Eu me recordo daquele jovem cego que estava à beira do caminho, e quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, então ele começa a clamar, e ele começa a pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia. E quando as pessoas tentavam abafá-lo, quando as pessoas tentavam calá-lo, mais alto ainda ele clamava. Quando a dificuldade parecia que não tinha mais como ser ultrapassada, como ser cessada, mais alto ele clamava. Quando as pessoas chegaram nele e falaram: não incomode o mestre, para, você está fazendo barulho, está atrapalhando. Se ele tivesse parado de orar, se ele tivesse parado de clamar, meus queridos, ele não teria recebido a sua resposta, não teria recebido o seu milagre. Sabe, quando as pessoas daqui da nossa própria família: mas vocês têm ido na igreja todos os dias, mas você vai entender isso, por quê? Quando as pessoas tentam nos impedir de clamar, quando as pessoas tentam nos impedir de buscar, meus queridos, aí que você tem que vir, aí que você tem que clamar, assim que você tem que pedir ainda cada vez mais forte. É sinal que a sua resposta está chegando. É sinal que o milagre que você espera está vindo já ao seu encontro. Meus queridos, o Senhor, ele tem resposta para cada um dos nossos pedidos. Ele tem milagre porque o Senhor, ele nos ama, não porque nós somos merecedores, não porque nós estamos aqui fazendo uma barganha, eu vou e o Senhor vai me abençoar. Não, é pelo amor que ele tem por mim e por você. É a sua graça. Graça é favor imerecido, é onde nós não merecemos, mas o Senhor, a graça de Deus, ela que vem sobre nós. Nessa noite, meus queridos, o Senhor está falando para mim e para você, para que nós possamos continuar perseverando nos nossos pedidos. Meus queridos, você não está no caminho errado. Você não está no caminho errado buscando ao Senhor. Você não está no caminho errado clamando ao Senhor por aquilo que deseja o seu coração. É a Ele que nós devemos apresentar as nossas petições. É a Ele que nós devemos apresentar todos os nossos sonhos e projetos. A palavra do Senhor diz que o coração do homem faz planos, mas que a resposta certa vem do Senhor. Nós devemos clamar nele, por Ele, porque é através dele que nós recebemos o nosso milagre, é através dele que nós passamos a viver o extraordinário. Todas aquelas pessoas que confiaram no Senhor, todos aqueles homens e mulheres da história da Bíblia, que perseveraram, que persistiram, que insistiram, mesmo diante de decretos, mesmo diante de situações, mesmo diante de secas, de desertos,
mas persistiram. Todos foram vitoriosos, todos foram abençoados, todos tiveram as suas vidas, as suas histórias mudadas, transformadas. Meus queridos, a palavra de Deus, ela não erra, a palavra de Deus, ela não mente, a palavra de Deus, ela não falha, e ela vai se cumprir na vida. Amém. Ela vai se cumprir nas nossas histórias, onde todos irão olhar, todos ao nosso redor irão olhar para nós, para mim e para você, e irão glorificar o nosso Deus, porque verão que foi a mão poderosa de Deus, assim como eles olham para mim hoje, olham para nossa filha, e falam e glorificam ao Senhor, irão glorificar ao Senhor pelo seu pedido, irão glorificar ao Senhor pela sua resposta. Por isso eu quero desafiar você nessa noite a continuar insistindo nas suas petições, a continuar clamando ao Senhor com fé, com coragem. E se faltar força, meus queridos, para que você possa clamar ao Senhor, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças, Ele vai renovar a sua fé, para que você possa continuar clamando, para que você possa continuar buscando, até que o seu milagre, até que a sua resposta venha sobre a sua vida. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé agora comigo onde você está.